aqui aguardando o nosso professor, nosso convidado. Aí, Olá, tá me ouvindo, Jaziel? sim, professor Heber, tranquilo, ouvindo O seu som tá bastante baixo. Tá som? Tá baixo? Eu acredito que as pessoas estão me ouvindo bem, tranquilo? E agora? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Ok, pessoal, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa live que está sendo proporcionada pela PPGE, né, Programa de Pós-Graduação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Eu sou Gesiel Campos, né, sou mestrando do PPGE, o PE Mata Norte, sou professor da rede estadual de educação, tá certo? E hoje nós teremos como convidado o professor e amigo, não é, Heber Gomes, como eu costumo chamar Heber, né? Tem alguns momentos aqui eu chamar de Heber, o professor Heber, por favor, me entendam, tá certo? Tenho o maior carinho pelo professor Heber. O professor Heber, que é doutor em Educação, Matemática e Tecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenador de licenciatura plena em Matemática da Univisa e formador da rede estadual de Pernambuco e também professor formador em EAD pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Heber, boa tarde, seja bem-vindo. Gente, eu preferi colocar o fone de ouvido porque eu estou ouvindo muito baixo você, Josiel. Espero que você esteja me ouvindo bem, assim como os outros. Mas Você o teu está áudio ouvindo ainda está baixo. Ainda está baixo? Mas está melhorando. Tá ok. Tá bom. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde para você e todos os colegas que nos acompanham aqui pela rede do Instagram, né? Obrigado pela participação, obrigado pelo convite. E eu quero dizer que é um prazer enorme estarmos aqui para discutirmos. Vamos lá? Vamos lá? Melhorou aí o áudio? Melhorou um pouquinho. Tá ok. Pronto. Bom, ok? Hoje nós teremos como um tema perspectiva e possibilidade de educação remota em tempos de pandemia. Uhum. Eu tenho aqui algumas perguntas a fazer ao professor Heber, mas também os participantes podem fazer suas perguntas que iremos destinar um tempo, certo, para passar essa pergunta para o professor Heber. Então, todos sintam-se à vontade para fazer suas perguntas. Professor Heber, veja, sempre tivemos um modelo de educação de forma verticalizada e, sobretudo, numa perspectiva bem conteudista, né? Com esse momento de isolamento social, com a pandemia, é chegado um momento de fortalecer as práticas e a formação docente para a educação híbrida, ou seja, tanto na modalidade de aprendizagem presencial como à distância. O que é que o senhor pode contribuir? O que é que o senhor pode dizer sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Em relação às práticas e à formação docente? Vamos lá. Novamente, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelos colegas que estão nos acompanhando. Estamos aqui para trazer essas relações, fazer uma discussão, fazer uma reflexão muito profunda, sobretudo nesse momento de pandemia. E a educação ela não pode estar diferente, né? Antes de responder sua pergunta, eu quero trazer um pouco do meu percurso histórico nesse momento acadêmico, só para a gente se situar um pouquinho e aí eu poder responder sua pergunta, tá? Eu sou licenciado em matemática pela Universidade de Goiânia. Depois eu fiz física pela Universidade Federal Rural. E aí eu fiz especialização tanto em ensino da matemática como em educação à distância. E aí isso daí criou uma possibilidade de eu atuar na gestão de EAD lá da rede estadual, né? Saí dessa experiência em 2015, quando eu finalizei meu mestrado e estava dando entrada no meu doutorado, né? Tanto mestrado como doutorado, eu venho da Edumatec, que é Educação Matemática e Tecnológica de Pernambuco, pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação, né? E aí eu sempre tive inquietude sobre possibilidades de uso de tecnologia mediado com alunos e com intervenção dos docentes, né? E assim como você me apresentou,
e você também, somos docentes da rede estadual. Hoje, nesse momento, estamos como formadores de matemática na Grêmio Metropolitana Sul. E, paralelo também, eu tenho experiência com docência superior em uma instituição privada no nosso estado, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente pesquisa sobre o uso de tecnologias potencializando enquanto recurso metodológico e pensando numa perspectiva de que a gente favoreça a autonomia, a colaboração e rede entre os participantes, a gente precisa compreender a tecnologia enquanto instrumento que potencializa essas habilidades dos nossos alunos, tá? E aí, por que eu estou querendo reforçar sobre isso? Historicamente, a nossa educação ela sempre foi muito verticalizada. Eu digo que nossos alunos hoje ele têm o privilégio de estar na rede e estar buscando informação para que ele venha compreender e ressignificar os conhecimentos deles a partir da informação. E o nosso papel de educador ele passa a ser ressignificado, sobretudo nessa perspectiva de mediador. Já tínhamos ontem com as correntes cognitivistas, né? Mas aí isso se fortalece ainda mais quando a gente tem a perspectiva de tecnologias digitais. E aí, pessoas da minha idade e quem está um pouquinho mais à frente vai se lembrar que no nosso momento de educação básica, o nosso recurso que a gente tinha era aquela enciclopédia Barça e outras enciclopédias afins. Então, a concepção da educação naquele momento era que o conteúdo ele era repassado e a gente reproduzia. Mas hoje esses conteúdos tornam-se objetos de conhecimento e aí a gente, sustentado pela BNCC e currículo, a gente tem a perspectiva de rever com habilidades e competências para ser desenvolvidos ao percurso e ao longo do ano e seus conhecimentos. E isso independe de componente curricular. Temos formação inicial em matemática, né, licenciatura. Entretanto, essa questão da sacada das tecnologias digitais, ela permeia em todas as áreas de conhecimento. E aí eu trago esse contexto para poder responder a sua pergunta, né? Quando a gente pensa em educação e a gente toma como referência o contexto histórico, a educação ela sempre foi muito verticalizada. Sempre reproduzimos o conhecimento que era trazido e discutido pelo docente, né? Mas hoje, com essa possibilidade de metodologias ativas baseadas em correntes e olhares como autores de Paulo Freire, dentro de uma perspectiva de educação sendo construída a partir do diálogo, autonomia, autoria e colaboração entre os sujeitos, a gente podemos potencializá-la com o uso das tecnologias. Entretanto, a gente tem que ter o cuidado que fazer a transição do presencial para o à distância ou até mesmo para o remoto não dá essa habilidade. E a gente precisa compreender o seguinte: as tecnologias digitais elas não foram feitas para resolver os problemas da educação. Entretanto, a gente pode ver no que ela pode potencializar nesse processo de mediação e olhando o aluno como protagonista disso. E a gente precisa ter esse cuidado porque se a gente transitar o modelo de educação presencial para a distância ou para a educação remota, a educação bancária, que tanto Paulo Freire condena, torna-se muito mais evidente porque a gente tem visto modelos de educação à distância completamente errôneas. Por quê? Está lá o vídeo gravado pelo professor, está lá o PDF e no final, naquela semana de prova, tem lá um banco de questões, o sistema gera. E o aluno vai efetivar a sua avaliação a partir daquele banco. Da época quando era por correspondência, a exemplo do Instituto Brasileiro, passamos por rádio e televisão, hipermídias, internet, e aí a gente vai ressignificando a nossa prática a partir das reflexões que temos feito do que é educação. Então eu digo assim, independente do modelo de educação, seja presencial, à distância ou até mesmo de forma remota, a filosofia que a gente tem da educação é que vai definir como é que a gente vai conduzir essa educação. E aí ela precisa ser potencializada pelo desenho e planejamento do curso da disciplina, né?
E ela vai estar estreitamente relacionado com a nossa filosofia do que é da educação. A gente está aqui para condenar os modelos tradicionais? Não. Para tudo na vida existe uma abordagem. Por exemplo, não tem como aprender a dirigir um carro sem ser dentro de uma perspectiva fordista, né? Meia embreagem, aceleração, primeira marcha, e assim vai se repetindo gradativamente. É seta para a esquerda antes de virar, é para a direita. Então, assim, é um processo muito mecanicista. A gente precisa compreender que as outras correntes, elas não sobrepõem as correntes tradicionais. Mas a gente vai refletir sobre essa prática a partir do que eu quero desenvolver no outro, que é meu sujeito de aprendizagem, tá? Professor Weber, se me permite. Pode permitir, está permitido. O áudio melhorou agora? Às vezes falha um pouco o seu, mas dá para compreender sim, viu? Você me ouve bem? Sim. Pronto, beleza. Então, quando o senhor falou da jornada acadêmica, também fez lembrar a minha. Então, eu sou licenciado em matemática, eu tenho uma segunda licenciatura em computação. Certo. Tenho quase um pouco mais de 10 anos em educação à distância pelo Instituto Federal de Pernambuco. E eu acredito que, tanto para mim quanto para você, nós temos essa facilidade, podemos assim dizer, nesse momento que estamos vivendo de educação remota, atividade remota. Certo. Porém, existe ainda, pelos docentes, uma certa resistência no uso dessas tecnologias educacionais, em suas práticas educacionais. Qual seria, né, uma perspectiva de formação docente para a utilização dessas tecnologias na prática do docente? Pois é, Josiel, veja só. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa estar refletindo sobre nossa prática. Eu digo que você investir na sua formação continuada, independente da formação, ela tem que partir das suas necessidades e o seu comprometimento com aquela ação, tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa compreender que é preciso passarmos pelos encantamentos das coisas. Se eu não tenho encantamento por aquela situação, eu nunca vou me sentir preparado para ressignificar as minhas práticas. E eu digo que é uma relação de amor, é um casamento com a sua formação, porque eu tenho certeza que as pessoas que têm anos de casamentos, elas têm ressignificado suas práticas nas relações que é para poder manter-se casado, né? Se ela não refletir sobre a importância do outro na vida dela, eu acho que não existe encantamento e, paralelo, não vai existir essa cumplicidade e de querer sempre estar investindo na educação, tá? No relacionamento paralelo na educação. Então, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? É preciso a gente ter esse investimento de educação, apesar de que a gente também precisa fortalecer as políticas públicas educacionais, sobretudo nesse momento de retrocesso, onde existe corte na educação por mais de 20 anos, e a gente precisa ressignificar muita coisa na nossa vida, né? A gente, não estou aqui com defesas de questões partidárias, mas a gente precisa compreender quem é que está à frente do Ministério da Educação e como é que ele pensa na educação. Eu digo que foi uma vitória nossa ontem, ao conseguirmos adiar o Enem, onde o nosso ministro ele diz o seguinte: Enem não é para resolver os problemas sociais, e sim para selecionar os melhores. Então, se você parte de uma pessoa que tem uma representatividade nacional e que sustenta isso, o que é que você pode esperar de investimento na educação? E, sobretudo, quando há um corte de 20 anos. Então, assim, precisamos compreender que a nossa formação de educador não é apenas de conhecimentos disciplinares. A gente precisa valorizar a nossa classe, a gente precisa militar e defender sobre a manutenção dela, assim como tantas outras áreas de conhecimento, né? E aí a gente precisa ter momentos de empatia das pessoas sobre essa questão, né? Coisa que a gente não vê muito forte isso dentro da educação. E aí tudo vai pelo encantamento, como eu tinha dito inicialmente.
né? E o que é que eu posso dizer isso? Precisamos repensar as formações iniciais, que eu acho que o problema não está tanto na formação inicial, esse engajamento com a utilização do uso das tecnologias e, sobretudo, um investimento muito forte do Estado, e feliz por isso. A gente está sempre compartilhando essas ideias e potencialidades. Veja se eu compreendi bem, porque em alguns momentos cortou. Você está perguntando o seguinte: como é esses alunos que estão nesse século nativos digitais e como é que os professores estão lidando, uma vez que são do século passado? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E eles estão se descobrindo, né? Na educação. É verdade, é verdade. Com vontade, mas não via necessidade. E agora vê a necessidade e colocou à frente esse projeto que... Vamos lá. O grande problema da gente é porque nossos alunos são do século XXI, os professores do século XX e a prática metodológica ainda é do século XIX. Né? E aí a gente precisa compreender que é necessário ressignificar. Né? O docente ele precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre essa questão da educação. Porque o que acontece? Ele teve uma formação cristalizada e, sobretudo, com conteúdos a ser contemplados, né? E aí a gente vai fazer uma crítica bastante severa. Em que sentido? Quantos docentes de nós, na graduação de matemática, não adotou-se de conhecimentos específicos que não nos deu habilidade para atuar na educação básica? E aí a gente precisa ressignificar. Não estou desmerecendo os pedagogos que trabalham as disciplinas específicas da formação. Entretanto, os pedagogos eles não conseguem transitar entre os didáticos da matemática e aí eles se fecham nos teóricos da corrente da aprendizagem. Está errado? Não, mas eles não conseguem avançar por não ter essas potencialidades dos conhecimentos específicos que são das didáticas da matemática. Eu estou dizendo esse exemplo porque nós somos da matemática, né? Mas aí a gente precisa, de fato, das especialidades de outros componentes curriculares, porque tem metodologia da arte, da matemática, da ciência, da história, da geografia, como todas as áreas de conhecimento, né? E se trabalha, nesse momento, as especificidades da disciplina. E aí eu não estou culpando o pedagogo por isso, que tem tanto amor, tanto carinho e tanto apreço, tá? Mas a gente precisa compreender que é necessário as pessoas trazerem essas especificidades. E aí a gente vê docentes saindo da graduação com certas dificuldades do cunho de formação para poder lidar com essas crianças que hoje estão e adolescentes na educação básica, tá? E aí o que é que eu tenho feito? Eu tenho trazido o currículo de referência do Estado, né, que as cidades é para cada um ter a sua, mas nem todos têm ainda, mas eles têm adotado a da rede estadual, já está na rua do ensino fundamental e ainda está em transição essa questão do ensino médio, e eles tomam isso como referência, que na minha opinião, na parte de matemática está bem construído, certo? E ele toma como referência o que a BNCC ela propõe. E aí você vê que os conteúdos são objetos de conhecimento e a gente precisa ter habilidades e competências para isso. E entre essas potencialidades a gente vê muito a própria questão da cultura digital e, sobretudo, a utilização das tecnologias. Também tem um currículo que é nacional, que é voltado para o uso das tecnologias, e ele tem uma sacada interdisciplinar perfeito, que ele diz a habilidade e a competência daquele ano, daquela criança, daquele jovem naquele ano, e ele consegue fazer interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. E eu achei muito fantástico, eu acho que serve para você fazer uma boa prática, uma boa reflexão sobre você, docente, do que é que você precisa protagonizar para que seus alunos eles sejam protagonistas, né? Recentemente eu vi um vídeo do filhinho de Cláudia, né, que é nossa amiga Claudinha, que eu amo muito, né? Um beijo para Claudinha. E aí ele tem apenas 5 anos, ele faz a narrativa a partir de um vídeo caseiro, né, das produções do que ele tem feito. Agora, claro que nesse momento remoto, a escola está fazendo seu papel e a gente precisa também da parceria também dos pais em casa. E você, como é pai de uma criança pequena, você vê a dificuldade de como é administrar tudo isso. Porque você precisa ser, Gesiel, o pai, e mediar esse seu filho em casa, e as outras suas atividades, elas precisam andar paralelo e junto, né? Então a gente precisa fortalecer isso, né, dessa parceria, né, para poder a gente dar outros significados nas nossas práticas, tá? E aí a gente precisa compreender o seguinte:
Quando a gente olha para toda essa pluralidade, a gente precisa compreender que o professor ele deixa de ser, ele permanece como autoridade, né? Mas ele não é mais o detentor de todo o conhecimento. E sobretudo, quando você pensa num projeto educacional que você precisa intervir, poderá surgir coisas que você não planejou inicialmente. E aí a gente precisa compreender que a gente está aqui somente para orientar como é que o aluno ele deverá conduzir. E aí a gente, quando pensa na matemática estanque e única e objetiva, que a gente está preso ainda a exercício de fixação, a gente compreende que a gente não dá conta mais das necessidades atuais da sociedade. O aluno ele precisa transitar em outras áreas de conhecimento e aí a gente toma como referência os temas transversais. Então é preciso ressignificar de fato a nossa prática, né? A minha tese de doutorado ela me trouxe muito isso, né? Eu fiz 3 intervenções, em cada um semestre, né? E ressignificou muito minha prática e, sobretudo, potencializando a autoria e colaboração e autonomia dos sujeitos. E eu só conduzia e mediava, e eles efetivamente, sem nenhuma dificuldade, a utilização das tecnologias de forma muito remota, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto docente, perder o medo. A gente precisa planejar e a gente media o processo de construção deles. E pode ter certeza, todos eles fazem. Virou uma campanha na escola toda. E para você ter noção, eu tive 28 grupos de sujeitos analisados na minha tese, onde tinham 81 sujeitos. Então você percebe da dimensão, da amplitude de como esse projeto ganhou a escola. E eu fiz questão de analisar todos, porque eles se sentiram engajados e me procuravam para fazer e refazer. Eu fiquei extremamente surpreso. E que gerou a tese que hoje, modestamente, me rende ainda um pouco de orgulho por ter feito ela, e que ressignificou minha prática, ressignificou o meu modelo de formação. E eu tenho levantado de política pública na educação, principalmente Sim. quando nós falamos sobre essa questão de tecnologia digitais, de informação, não é verdade? Exatamente. E aí a gente precisa de fato fortalecer isso, a gente precisa de fato levantar a bandeira, né? Ser docente não é pegar aquele livro didático daquele ano da educação básica e dar da primeira capa, da primeira página à última, né? A gente precisa compreender que ele não é o único instrumento didático das nossas práticas. Ele pode ser um norteador, sim, podemos utilizarmos, sim, mas a gente também precisa pensarmos em projetos integradores, com práticas exitosas a partir de temas transversais, e a gente precisa, dentro de uma perspectiva, ter essa visão interdisciplinar, transdisciplinar, para ressignificar, sobretudo, o currículo. Vou contar uma experiência aqui. Ao longo dessa semana, a PPGE, o BE Campus Mata Norte, vem realizando várias lives como essa, nessa discussão, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento. E em uma dessas falas, eu me senti contemplado, porque, por exemplo, o meu filho, por exemplo, ele está tendo aula remota. O que eu percebi é que tanto escola como professores não estavam preparados para esse momento. Mesmo sendo uma escola privada, Sim. não estava. E a gente vê um esforço muito grande desses profissionais, principalmente do ensino fundamental, anos iniciais, não é isso? O ensino fundamental 1, como nós temos o costume de chamar, essa dificuldade de trabalhar. Então, como é que os docentes têm atuado de forma remota na educação e como os alunos têm percebido, têm recebido esse modelo atual de educação? Pois é. Qual é a que o senhor tem? Qual é a atual realidade, né? Olha, eu vou trazer 2 vertentes diante das minhas experiências, né? Eu sou docente de uma instituição privada de ensino superior, onde eu coordeno o curso de matemática nessa instituição, né? E sou professor tanto do curso de serviço social, como também do curso de pedagogia, né? Então, o que acontece? A gente, de imediato, eu pensava que ia ser um problema muito grave,
e nos primeiros 15 dias foi muito difícil esse processo de adaptação, mas eu acredito que o processo de adaptação foi muito, muito legal, né? Embora está muito longe de uma prática de educação remota com essa perspectiva de autoria, autonomia e colaboração em rede, tá? Está muito longe ainda dessa prática. Entretanto, a coordenação geral disse o seguinte: vamos pensar no modelo de formação para trazer para eles 3 possibilidades de educação remota, até para poder facilitar o processo de mediação com os alunos, né? E, sobretudo, para deixar muito claro como é que precisa transitar. Porque, assim, quando a gente pensa em educação à distância ou remota, a gente precisa fazer um roteiro, algo direcional, para que o aluno ele saiba o que é que vai fazer no começo, meio e fim desse momento das potencialidades das atividades. Então, assim, de imediato, eu particularmente comecei a fazer lives pelo Instagram naqueles momentos de aula, que seria a minha aula. Por quê? Antes disso, deixa eu deixar claro 2 coisas: a educação à distância e a educação remota. A educação remota já existia, mas ela fortaleceu agora com a pandemia, dizendo o seguinte: professor Heber, sua aula é na terça e na quinta, de 19 às 22. Então, naquele horário, você tem que estar online e disponível para dirimir as dúvidas dos alunos e mediar todo esse processo de condução. Então, isso é educação remota. Já a educação à distância, né, com as experiências que a gente vê pelas universidades federais, né, a exemplo também do IF aqui em Pernambuco, você monta um ambiente virtual e aí você orienta os alunos, discute em fóruns, possibilita relações síncronas como chat, entre outras possibilidades que os ambientes virtuais, a exemplo do Moodle, como ele favorece. Então, se meu aluno ele quiser fazer a atividade dele de meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada, ele estará lá desenvolvendo. Então, o ambiente ele fica aberto 24 horas por dia, que é diferentemente da educação remota, que é naquele momento do horário da aula de Heber, ele estará lá desenvolvendo essa habilidade. Inclusive, para fazer essa oficina online com os docentes da instituição, quem tomou a frente fui eu, a partir de uma conversa muito planejada com a coordenação geral, né? E aí ela disse assim, vamos... Desculpa, você falou alguma coisa. Desculpa. Só nessa sua fala, uma curiosidade. Certo. O senhor acabou de dizer que o senhor foi convidado exatamente para dar esse impulso lá na instituição. Mas por quê? Por causa da prática que o senhor tem? Eu acredito que sim. Ela queria uma pessoa que fosse da educação e que pudesse falar a fala que os docentes demais poderiam ouvir, né? Então, assim, eu acho que é feito criança, né? Criança sabe entender criança, né? Então, docente sabe falar a língua do docente, né? Então, o que é que acontece? A gente fechou em 3 possibilidades nesse momento da educação remota e a gente treinou de forma online. Eu tenho utilizado a plataforma Jitsi Meet, que não é diferente do Zoom, que não é diferente do Google Meet, e cada um vai identificar qual é a melhor plataforma para poder acontecer esse momento de discussão, visto que também tem muito a ver a relação com as configurações de seus computadores e celulares, né? Quando você acessa pelo celular, você abaixa o aplicativo previamente. Quando você utiliza do computador, a plataforma Jitsi Meet, ao gerar o link, você não precisa baixar nada. É só clicar e já entra na sala. Então, que fique muito claro essa diferença aí, tá? Dessas especificidades. Então, mas nada impediu também de, naquele momento remoto, eu fazer live pelo Instagram, trazendo convidados da área para que eles façam discussões sobre suas praxes, né? Fazer essa relação de teoria e prática, né? E trazendo essas potencialidades. Qual o momento que eu não utilizo o Instagram e fazendo lives nesses momentos remotos? Eu uso a plataforma Jitsi Meet, é quando eu preciso compartilhar aquilo que eu planejei previamente, né? Para dar conta do plano de curso inicialmente. A exemplo, um site que eu quero mostrar como é que dá o nome? Eu quero compartilhar algum texto, eu quero alguma proposta de atividade, compartilho minha tela, ou então a gente vai construindo de forma colaborativa, onde eu possibilito deles falarem, se colocarem também. Então, assim, é aquilo que eu tenho dito. A gente tem o nosso plano de curso, que vai apresentar aula a aula naquele semestre, né? E aí, depois eu
planejo minha aula que será naquele encontro. E aí a gente precisa ressignificar, se for presencial, se for à distância ou se for de forma remota. E aí a gente precisa analisar as tecnologias digitais e ver qual a potencialidade dela. Então, reforçando, as tecnologias digitais ela não veio para resolver os problemas educacionais, mas a gente precisa compreender enquanto docente quais as potencialidades dela e no que é que ela pode facilitar nesse processo de mediação em relação com os alunos. E aí eu achei engraçado com alguns depoimentos de alunos que eles têm dito o seguinte: professor, o senhor tem possibilitado a gente a pluralidade de tecnologia e a gente compreender, e que isso é muito bom, né? A gente pensa que não, mas nós, enquanto docentes, nós somos referências para eles, né? E isso me deixa muito